Então, igreja, aí quando foi de manhã falando com o Senhor, né, o primeiro sonho que o Senhor me trouxe a interpretação, assim, aquelas coisas que eu via no céu, o Senhor me disse que é algo que está sendo preparado. É algo que está sendo preparado, entendeu? No céu, né? Lá fora, né? Para cima da atmosfera. É algo que está sendo preparado, né? Pela elite do mundo. É algo que a elite do mundo está preparando. E não é, eu falo, igreja, e não é algo bom para nós, não é. Né? Para nós, assim, servos de Deus, não é algo bom. Né? É como se fosse algo para ser vigiado, algo para vir contra o povo de Deus, entendeu? Tem algo sendo preparado, né? Como se fosse um tipo de uma vigília, um engano, uma mentira que está sendo preparado, um cenário que está sendo preparado contra o povo de Deus. E aquela inundação, igreja, isso é algo que está vindo em algum lugar, alguma catástrofe que vai ter e é desproporcional. Porque vinha, igreja. Atenção, atenção, povo de Deus, forte mensagem profética com a irmã Nilza Anjos. Eu peço a todos vocês que fiquem no vídeo e vamos reagir a essa forte mensagem profética, meus irmãos. Peço a todos vocês que não saiam do vídeo, ok? Deus abençoe a todos vocês. Preste atenção, meus irmãos. Ouça aí, é muito forte. Eu salvo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Boa tarde, povo lindo de Deus. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus, agradeço ao nosso Senhor Jesus, agradeço ao Espírito Santo de Deus por mais essa oportunidade a nós concedida de estarmos aqui para falar das maravilhas do Senhor. Amém, igreja? Agradeço a cada um de vocês que estão aí do outro lado, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Agradeço, né, pelas orações, agradeço pelo carinho, agradeço pelo amor, pela atenção de todos para comigo. Sou grata a Deus por cada um de vós. Amém? Muito obrigada, amada igreja do Senhor. Muito obrigada mesmo. Né? Glorifico a Deus por cada um de vocês que estão aí do outro lado, né? Tem recebido a palavra, né? Tem se alimentado da palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor ela é o pão da vida, né? Então que vocês possam cada dia receber mais a palavra da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Quero agradecer de todo o meu coração, primeiramente a Deus, né? Primeiramente ao nosso Senhor, depois ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois ao nosso divino Santo Espírito Santo, né? Aquele que tem nos consolado todos os dias, amém? Agradeço a Deus pelo carinho, né, que eu tenho visto de vocês. Agradeço também a Deus, né, pelos aqueles também que me maldizem, me perseguem, amém? Sinal que a obra do Senhor está dando fruto, né? Se não estivesse dando fruto, o inimigo não se levantaria, né? Mas eu agradeço e quero dizer, meu amado e minha amada irmã, que não recebe, né, aquilo que o Senhor me traz para passar para a igreja, né? Eu vejo que no último vídeo tem pessoas que não recebeu, né, de uma forma boa. Mas aí eu falo, você não está vindo contra mim se você não recebe, você está indo contra Deus, porque está na palavra. Se você não recebe a palavra, você não recebe o Senhor. Você não está recebendo a palavra. O que eu passei no último vídeo é o que está dentro da palavra. E se você não recebeu a palavra, então você não recebe o Senhor. Se examina, tá? Se examina porque naquele dia nós vamos ser julgados pela palavra, viu? Então você viva a palavra, porque se você não viver, você vai ser julgado por ela. Infelizmente, vai ser dessa forma, amém? Mas que cada um venha receber como quer, né? Eu só sei dizer assim, eu tenho falado aquilo que o Senhor me ordena. E nesta tarde, igreja, eu quero dividir algo com a igreja. Não lembro qual foi dos últimos vídeos que eu postei, a qual eu falava que o Senhor tinha falado comigo, né? O Senhor falou comigo numa sexta-feira. Não que o Senhor só falou esse dia, o Senhor fala sempre comigo. Mas eu quero dizer, né? Até mesmo para esses uns que são incrédulos, né? Quanto ao Senhor falar com a sua igreja, quanto o Senhor falar com o seu povo, eu quero dizer aqui nesta tarde, igreja, que quando o Senhor falou comigo esses dias atrás, né? Numa sexta-feira à noite, enquanto eu orava, o Senhor me visitou e falou comigo, né? Que eu continuasse firme fazendo a obra do Senhor, que eu continuasse fazendo a obra do meu Senhor, e que eu não me preocupasse em relação à minha família, porque da minha família Ele estaria cuidando. E que eu não se preocupasse também, porque eu não tinha as ferramentas ainda adequadas para a obra do Senhor, mas Ele ia preparar. Eu acho que eu comentei em algum vídeo, né, que o Senhor ia preparar. Então, amada igreja do Senhor, para aqueles que não acreditam que Deus Ele fala, para aqueles que não acreditam, né, até mesmo que Deus não é comigo, não que eu seja melhor do que alguém, não sou não, eu sou bem pequenininha mesmo, né, sou caco em meio de outros cacos, mas eu creio em quem tem falado comigo, eu creio em quem tem me usado nessa terra, né, que é o Senhor, né, e a gente tem que ter cuidado às vezes quando as pessoas entram e falam que a gente está mentindo, que a gente está enganando, cuidado, porque você não vai estar blasfemando contra mim, você vai estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e quem blasfema do Espírito Santo não tem perdão, né, então vigia, né, vigia, como eu tenho falado, se não crê no que sai da minha boca, se não crê que Deus é na minha vida, busca do Senhor resposta, porque eu não tenho nada a esconder. Aquele que quiser vir aqui me conhecer também pode vir. Aquele que não pode vir, dobra o joelho e peça para o Senhor me mostrar. Né? E eu creio que Ele vai mostrar. Como eu disse, eu não tenho nada a esconder. Minha vida é um livro aberto. Né? Sei quem tenho buscado, sei a quem eu tenho clamado, sei para quem eu tenho vivido. Louvado seja Deus. Então, igreja, amém? Não vou dizer, igreja, que às vezes é fácil. Não é fácil, não.
né? Tem dias que a gente tá que é só pela misericórdia do Senhor, porque as lutas, elas vêm. Quando a gente faz a obra do Senhor com excelência, o inimigo se levanta, o inimigo, ele usa os seus adébitos, né, para nos afrontar, para nos entristecer. Só que eu falo, igreja, eu não debato, eu não brigo, eu não discuto, respondo tudo dentro da orientação do Senhor. E o Senhor fala, responde 1, 2 vezes, depois encerra. Se você continuar falando, você vai continuar falando sozinho, porque o Senhor não quer que a gente venha discutir com ninguém. Ele nos fez para amar um ao outro. Mesmo aqueles que se levantam. Eu não vou dizer que eu fico triste, eu fico, tem hora que eu até choro, mas porque me entristece. Eu fico triste de ver que tem pessoas assim no mundo, mas fazer o quê, né? O mundo tá aí cheio de pessoas ruins, cheio de pessoas boas, maravilhosas, mas também tem as pessoas ruins. Infelizmente, tem aqueles que, né, o Espírito não testifica que o nosso Espírito, infelizmente, vai se levantar, né? É normal no mundo a qual estamos. Mas quando o Senhor nos levanta para estar diante de uma peleja, igreja, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos garante. Louvado seja Deus. Engrandecido seja a sua grandeza, né? Enaltecido seja o teu nome. Tudo é para a glória do Senhor. Eu glorifico a Deus, igreja, por tudo que Ele tem me concedido, né, na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, igreja, essa noite também eu vim aqui hoje para dividir, tá? Né, que eu disse para a igreja que eu mostraria, quando o Senhor preparasse as ferramentas para a obra dele, eu viria aqui dividir com a igreja. E assim estou fazendo. E eu falo para a igreja, é pela fé. Porque quando Deus nos promete algo, você pode ter certeza que Ele vela pela palavra. Ele cumpre. Para vocês verem que realmente Deus fala com os seus. Porque Ele falou para mim, não te preocupe, porque eu vou preparar tudo para a minha obra. E aqui está a resposta, igreja. Quando o Senhor fala, Ele cumpre. Louvado seja Deus. Aí, igreja, esta noite eu tive dois sonhos, né, proféticos. Louvado seja Deus. Só que assim, devido ao último vídeo que eu postei, que eu fiquei meio entristecida com algumas pessoas, né, certas pessoas que vêm falar coisas que entristecem a gente, né, eu falei assim, aí eu falei pro Senhor, né, eu falei, ai Senhor, acho que eu nem vou levar esses últimos sonhos para a igreja. Só que aqui, igreja, eu sou franca a dizer, tudo que eu vou fazer eu apresento ao Senhor. Eu apresento o Senhor a essa igreja, eu apresento o Senhor o meu dia, eu apresento a Deus a minha família, eu apresento a Deus tudo eu apresento ao Senhor, que é assim que temos que proceder, amém? E aí hoje de manhã eu lembrando ali dos sonhos, né, eu sei que é revelações, porque é coisas grandes, igreja, né, de certa forma, e aí o Senhor me deu essa palavra, né, quando o Senhor me deu essa palavra, igreja, eu não tive dúvida, que eu devia sim trazer para a igreja aquilo que o Senhor me mostrou. E continuar trazendo tudo que Ele me mostrar para a igreja, porque é para edificação. Muitos, tem uma irmã, igreja, que eu nem sei, a minha filha que achou lá e me mostrou, entrou num canal, ela tem um canal, e ela foi falar que que era para vir meu canal e falar sobre mim. Umas pessoas que falam mal dos outros aí no YouTube, né? Que viessem falar mal de mim, porque eu fico só dando profetada ruim, fico profetizando caos, desgraça, não sei. Igreja, Deus está alertando o seu povo. Tudo aquilo que a gente vem falar aqui está dentro da palavra. Aí eu talvez possam falar assim, não precisa falar, já está dentro da palavra. Mas sabe por quê? Porque o povo está dormindo. Principalmente a igreja nos últimos dias está dormindo. Os que não estão dormindo, igreja, né? Uns que não estão dormindo, estão vivendo de qualquer maneira. Deus quer conserto, Deus quer arrependimento, Deus quer santificação, né? Para quando Ele vir buscar o teu povo esteja preparado. Porque se não estiver preparado, infelizmente vai ficar para a tribulação. E aí? Para a grande tribulação. E aí? Será que vocês querem ficar aqui para o juízo de Deus? Porque vai ficar para o juízo. Aí vai ter que dar a sua própria vida para poder ter direito a ir para o céu. Né, melhor e antes do arrebatamento? Ou vocês querem ficar, né? Ninguém quer ficar, ninguém quer ficar. Então Deus usa os seus para alertar, para despertar o que está dormindo. Quantas igrejas aqui nesses dias tem? Tava lá, eu falo porque muitas pessoas vêm falar comigo, manda mensagem aqui, eu mando uma mensagem de volta, que é uma orientação, fala, irmão, estava afastada. E Deus tem me despertado através dos sonhos, visões e revelações, das coisas que estão acontecendo no mundo. Deus tá permitindo, Deus está mostrando para o povo acordar, despertar. Não é para você achar que é o caos e só vem profetizar coisa ruim, é falta de conhecimento. A palavra do Senhor nos fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, amada igreja do Senhor, o Senhor me deu essa palavra que eu vou ler, né? Diante do que eu vou depois passar para a igreja amada do Senhor, louvado seja Deus, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 6 a seguir. Essa foi a palavra que o Senhor me deu hoje de manhã. Se eu devia ou não trazer para a igreja o que Ele me mostrou nessa noite. Louvado seja Deus. Que diz assim, igreja. Fidelidade e diligência no ministério. Ao título da mensagem. Fidelidade e diligência no ministério. Aí nos diz assim, a partir do versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Criado com as palavras da fé. Né? Será um bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé. E da boa doutrina que tem seguido, Mas rejeita as fábulas profanas, e de velhas exercita-te a ti mesmo em piedade. Né? Mas rejeita as fábulas profanas, e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Quer dizer, piedade é o quê, né? A caridade, o amor, a temperança, né? Porque o exército corporal para pouco aproveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
porque esperamos, né, na promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Manda estas coisas, ensina. Manda estas coisas e ensina. Aí aqui ainda mais diz assim: ninguém despreza a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Para a gente persistir, né, em exortar, ensinar até que Jesus venha, né? Não desprezas o dom que é em ti, não desprezas o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Para tudo aquilo que nós temos de aproveitamento, igreja, tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido, nos ensinado, né? Nos doutrinado a dividir com a igreja do Senhor, a repassar com o povo de Deus. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que eu venha perseverar naquilo, né, que o Senhor tem me ensinado, na doutrina do Senhor, né, na vontade do Senhor, né, nas coisas que o Senhor nos divide conosco, né. Louvado seja. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como os que te ouvirem. Que se eu perseverar fazendo tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado, igreja, e ensinando, exortando a igreja do Senhor, não vou salvar só a mim, mas a vocês também que ouvem e recebe a palavra, e recebe, né, louvado seja Deus, aquilo que o Senhor tem me instruído a passar para a igreja. Louvado seja Deus. Então, amada igreja do Senhor, foi essa palavra que o Senhor me deu de manhã, né, confirmando, louvado seja Deus, o meu ministério, que eu creio dessa forma, né, e confirmando que isso eu devo dividir sim, né, aquilo que o Senhor tem me mostrado, me revelado, é para mim estar dividindo com a igreja sim, ainda que uns não recebam, é eles e Deus. Deus, o Senhor, Ele está alertando o teu povo. O Senhor, Ele está mostrando que coisas virá sobre o mundo a qual o homem, a humanidade não está preparada. E muitos estão dormindo o sono da indolência, muitos estão como as virgens loucas, que não reservaram o azeite, que não tinha com reserva. E aí, quando der a meia-noite, o noivo vai vir, a porta vai fechar, e aí? Vão ficar de fora. Por quê? Porque não dão ouvido, porque não querem saber, né? Mas então, igreja, o que o Senhor me trouxe essa noite? Eu tive 2 sonhos. O primeiro foi assim, igreja. Eu estava na minha cidade, onde eu cresci. Não onde eu nasci, onde eu cresci. Eu sou do interior do Paraná. E eu estava na minha cidade, e no sonho eu era jovem. Eu tinha a base de uns... Vamos supor, na época da minha... Eu tinha 17 para 18 anos. Mais ou menos essa idade no sonho. E ali remetia também às minhas amigas da minha juventude. E como eu falo, eu cresci no berço católico, igreja. Não tenho nada contra a católica mesmo, mas eu cresci no berço católico. E então, naquele sonho, eu ainda estava no mundo, né? Eu não era ainda conhecedora do evangelho, né? No sonho. E aí, igreja, eu estava num clube que tem na cidade, que hoje é até fechado, nem funciona mais. Tipo aquelas baladas de jovem, né? Dos anos 90. E aí, só que eu tava assim, eu não tava no meio da turma, eu tava separada. Tava tendo uma festa lá e como se eu estivesse de longe só observando. Eu percebia que eu tava sem celular. Só que na época também nem tinha celular na igreja. Mas no sonho eu tinha celular e tava sem. E as pessoas que estavam comigo não sabiam onde eu estava no meio da multidão. Só que eu tava de cima, do alto, observando aquela situação embaixo. O povo dançando ali, bebendo, e eu só observando de longe. De repente, eu vi que eu saí pra fora daquele lugar. Naquele lugar tem um abrigo, uma área nesse salão. E quando eu saí pra fora nessa arinha desse abrigo, de repente eu comecei a olhar pro céu. Era noite, né? Eu olhei pro céu. Só que era um céu escuro, não era um céu iluminado. Era um céu escuro. Igreja, de repente eu vi passar de um lado do céu, como se fosse um monte de luzes, mas era uma... Vamos supor, tinha uma luz, um espaço, tinha outra. Tinha uma luz, um espaço, tinha outra. Era como se fosse um cordão de luzes que atravessava o céu. Amém? E ali eu olhava, observava, de repente aparecia um outro algo no céu, que eu não sei explicar o que era aquilo. Outra luz no céu. De repente eu olhava para o outro lado, eu via um outro cenário também muito estranho no céu. Amém? Aí, de repente, a igreja já mudava o cenário. Era como se eu fosse transportada, entendeu? Eu já estava andando num lugar e eu estava com meu neto nesse sonho. Já era outro cenário. E eu tava... Só que o meu neto, ele tem 5 anos. Nesse sonho, meu neto devia ter 1 ano e pouco, 2 anos no máximo. Ele era bem pequeno. E eu tava pegado na mão dele. Só que assim, igreja, todos os meus sonhos, assim, tem uma pessoa que fala comigo. Só que eu não a vejo, eu só ouço a voz. E aí ela falava comigo, vem por aqui. Era como se ela estivesse me conduzindo. E eu ia, pegado na mão do meu neto. Quando chegava numa altura, eu tinha que passar uma cerca. Só que quando eu tinha que passar essa cerca, a igreja, ele falava, não, espera. Igreja, quando ele falava, não, espera, e olha, quando eu olhava, igreja, era como se fosse um lugar alto e uma ribanceira descendo, da onde eu estava embaixo e fosse uma ribanceira. Igreja, mas vinha assim uma água com tanta violência, mas não era uma água limpa. Era uma água suja e cheia de tranqueira, como se fosse uma inundação. Vinha tomando tudo, igreja. Só que eu não me assustei, não me apavorei nada. E eu vi que aquilo estava vindo na minha direção, aquele mundo de água, aquela situação assim, sabe? Mas era muito, aquela violência que vinha, aquela inundação. E ele falava pra mim assim, venha comigo, eu vou te colocar num lugar, eu vou te tirar daqui e te levar pra um lugar seguro. E de repente a igreja já estava em outro lugar. E era engraçado que nesse outro lugar tinha um guarda-roupa, daqueles mais antigos, amarelo. Aqueles amarelo meio
marfim, assim, amarelo, e ele abria aquele guarda-roupa e me colocava ali dentro, e falava, aqui você vai estar segura. E de repente, já mudava de novo o cenário. Eu estava em outro lugar, e eu olhava de novo para o céu, tinha mais alguém comigo. Quando eu olhava para o céu, a igreja começava a atravessar meteoros. Sabe aqueles bólidos que aparece assim, que risca o céu, e aparece lá e risca assim, vai longe, depois ele não apaga, ele vem aceso assim, some lá embaixo, assim, atravessa. Aí eu olhava assim e falava, nossa, que luz é aquela? Aí de repente eu via que era um meteoro, ele riscava o céu, ele cruzava. Só que de repente aparecia outro pontinho, aparecia uma estrela. Ia se aproximando, era outro meteoro e riscava o céu. E assim sucessivamente. E aí terminou o sonho. Esse foi o primeiro sonho que eu tive. Depois, igreja, já quase amanhecendo o dia, eu tive outro sonho, que eu vi um povo. No começo eu pensava assim que era uma tribo indígena, não sei, no outro sonho. Só que depois, passando o tempo, igreja, eu vi que não era uma tribo indígena. Só que eles estavam assim, sabe, era um povo como se tivesse assim, com as roupas diferentes, pintado. Por isso que eu achava que poderia ser índio. Só que eu entendia que aquele povo, ele estava andando pelo meio do mato. Ele estava indo de um lugar para outro. E eu sabia que aquele povo estava indo atacar o outro povo. Eu não sei explicar, mas eu sabia naquela situação que aquele povo que parecia índio, mas não era índio de pele escura, ele estava indo atacar aquele povo. Só que depois, de repente, eu já estava dentro de uma casa onde estava já um povo que ia ser atacado. Né, em volta ali na comunidade, aquele povo que ia ser atacado. E aquele povo chegava disfarçado e entrava nessa casa que eu estava, esse povo que estava vindo atacar aquele povo daquela localidade. De repente, igreja, eu olhava por uma porta, assim, uma porta grande, e do lado, assim, bem um pouco adiante, assim, eu via como se fosse um cerrado, e eu via animais. Sabe que tipo de animais que era? Aqueles animais da África. Não tem aqueles guepardo, leopardo, que eles são compridão e magrelo e pintado? E eles são meio compridão, assim, meio magro, né? Que não sei se é leopardo ou guepardo que chama, uma coisa assim. E eu via esses animais, eu via vários, né? Então eu entendi, igreja, que essa situação que eu estava vendo não é no Brasil, não é aqui, mas deve ser em algum país africano, né? E eu cito que é um povo da África, entendeu? Não é aqui no Brasil, porque eles eram de pele escura, não eram negros, mas eles tinham uma pele assim mais escura. E eles eram parecidos um com o outro, sabe, tipo de índio, todos são parecidos. E eu sabia que esse povo estava se preparando para atacar outro povo, né? E eles não estavam indo como assim, atacar, discutir, não, eles estavam indo. A intenção deles eu sabia, é como se eu lesse o pensamento deles, que eles estavam querendo matar o outro povo, destruir o outro povo, né? Então, a igreja, aí quando foi de manhã falando com o Senhor, né, o primeiro sonho que o Senhor me trouxe a interpretação, assim, aquelas coisas que eu via no céu, o Senhor me disse que é algo que está sendo preparado, é algo que está sendo preparado, entendeu? No céu. Né, lá fora, né, para cima da atmosfera. É algo que está sendo preparado, né, pela elite do mundo. É algo que a elite do mundo está preparando. E não é, eu falo, igreja, e não é algo bom para nós, não é. Né? Para nós, assim, servos de Deus, não é algo bom. Né? É como se fosse algo para ser vigiado, algo para vir contra o povo de Deus, entendeu? Tem algo sendo preparado, né? Como se fosse um tipo de uma vigília, algo, um engano, uma mentira que está sendo preparado, um cenário que está sendo preparado contra o povo de Deus. E aquela inundação, igreja, isso é algo que está vindo em algum lugar, alguma catástrofe que vai ter e é desproporcional. Porque vinha, igreja, vinha aquela água, aquela violência, aquela bagaceira, como se tudo que a água era tão forte que tudo que tinha ela vinha trazendo, entendeu? E ali aquele que eu creio que é um anjo, né? Ele vinha e falava, vou te levar para um lugar seguro. E quando aquele ia chegando perto de mim, ele me tirava daquilo ali e me levava para outro lugar. Então, igreja, o Senhor está despertando o teu povo a cada dia. O Senhor está mostrando. E os meteoros, igreja, a gente sabe, né? Que vai chegar um tempo que vai chover meteoro na Terra, né? Vai ter, né? Vai ter muitos meteoros cruzando, né, nossa atmosfera. Inclusive meteoros que causam até risco, né? Perigo, né? E eu creio que está muito perto disso acontecer, porque eu via eles. De repente, parecia aqueles pontinhos de luz e eles cruzavam o céu. Eu penso que não vinha outro cruzava o céu, né? Então não é um só, era vários. Então a igreja, o Senhor está despertando o teu povo. O Senhor está alertando a sua igreja para que a gente venha todos os dias estar preparado, né? Coisas sobrenaturais estão para acontecer no mundo. Coisas que aos nossos olhos humanos nunca viu, nunca imaginou acontecer. Mas que está para acontecer, porque é da vontade do Senhor, para que a igreja desperte, para que a igreja acorde, né? Não olha, você que está aí do outro lado, não olha e fala assim, você só profetiza desgraça. Não é isso. O Senhor quer que o povo que está dormindo acorde, porque virá coisas sobre o mundo que aos nossos olhos são sobrenaturais. São coisas que aos nossos olhos carnais humanos nunca chegou ao entendimento nosso, permitido pelo Senhor. O Senhor vai usar muito a natureza para acordar a igreja. Então, você que está do outro lado, se você ainda está dormindo, acorda. Se você ainda está caído, prostrado, se coloca de pé. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. É tempo de fazer uma aliança com o Senhor. É tempo de você voltar ao primeiro amor, à primeira obra. Você que hoje faz a obra de Deus fraudulenta, que você que hoje mente, engana, para ter aproveito, você também acorda, desperta. Desperta. Porque não, só há dois caminhos. Porque a palavra do Senhor diz que é sim, sim ou não, não. Só há dois caminhos. Ou o céu ou o inferno. A gente tem que estar preparado todos os dias. Por quê? Ninguém sabe o dia de amanhã. O que virá sobre o mundo. O que está por vir sobre o mundo. E Deus não quer pegar você naquele dia de improviso.
Então o Senhor quer que a igreja acorda, o Senhor quer que a igreja desperta. E esses que estão aí de qualquer maneira, mesma coisa. Não fica com ambição, não fica visionando as coisas materiais. Porque a palavra do Senhor é muito clara: buscar o meu reino e a minha justiça, e a demais coisas vos será acrescentado. O Senhor não vai deixar faltar nada, mas você tem que viver no caminho certo, correto, justo, na presença do Senhor. Você tem que a cada dia renunciar a você mesmo. Nós temos que a cada dia despir do nosso eu, despir da nossa criatura humana, para ter intimidade com o Senhor, para ter intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, para que naquele dia Ele nos ache digno de levar nós para o céu. Porque a igreja sofrer, basta sofrer aqui na terra. O que adianta eu ganhar o mundo? O que adianta eu constituir tesouros? O que adianta eu ter vida boa aqui na terra, ter luxo, e chegar aquele grande dia o Senhor me rejeitar? O que adianta? O Senhor fala que o que Ele tem para o povo dele não é nessa terra. O que o Senhor tem para mim e para você não é nesse mundo. Esse mundo já é do inimigo. A própria palavra do Senhor diz: eis que o mundo já é do maligno. Então o que o Senhor tem para mim e para você não é aqui. O que o Senhor tem para nós é lá na glória. Então você que ainda está dormindo, desperta. Você que ainda está vivendo por caminhos tortuosos, se conserta. Você que tem aí um pecado oculto, escondido, que você não consegue se libertar, ora, jejua para Deus te libertar. Santifica seu espírito, mata a tua carne. Tem muitos que falam assim: mãe, eu estou assim, eu não sei como fazer. É fácil, é fácil. Renuncia a si mesmo. Dispa do seu eu, da sua criatura humana. Se encha da presença de Deus. Como se libertar das coisas espirituais? Jejum e oração. A própria palavra fala: essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Santificação da alma, do espírito. Matar a sua carne, viver o seu espírito. É isso que liberta. É renunciar cada dia o seu eu. Renunciar às suas vontades, os seus desejos. Ter uma vida em Cristo Jesus. Se separar. Todo mundo, mas não sou do mundo. É difícil, mas não é impossível. E tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível àquele que persevera. A palavra do Senhor nos diz, né? Que aquele que bate, abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E todo dia temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Parece difícil, igreja, mas não é. Basta que a gente queira. Basta que a gente lute e persevere todos os dias. Porque Deus, Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de libertar e ainda de salvar. Então, tudo aquilo que o Senhor está trazendo para a igreja hoje não é para destruição, não é para você ter pavor, medo, pânico, não. Mas é para você se consertar. É para que você venha viver uma vida em Cristo Jesus como apraz a Ele. Deixar as bagagens do mundo. Cuidado, porque o evangelho de hoje está distorcendo. A palavra de hoje está distorcendo a verdadeira palavra. Como é que a pessoa não pode receber o que está dentro da palavra? Como é que a pessoa, você está lendo aqui falando para a pessoa que está dentro da palavra, que Deus não se agrada e a pessoa não recebe? Não sou eu que falo, é a palavra. E a palavra tem que ser dita e vivida. Se eu falar, mas não praticar, não adianta. Adianta eu falar que eu creio em Deus, vivo para Deus, tenho fé e leio a palavra e não pratico? Não adianta. Não adianta. Eu tenho que falar o que está aqui, mas também viver, praticar. Eu não posso vir aqui falar para você, amado, o amado do Senhor. É isso e isso, mas eu também não praticar, não viver. Eu tenho que falar, mas também eu tenho que viver que primeira palavra, quando eu leio, ela vem para mim. Primeiramente é para mim que ela é direcionada. E depois a gente passa a palavra da igreja. Então, amada igreja de Cristo Jesus, desperta você que dorme. Levanta você que está caído. Fortaleça, reveste você que está fraco. Reveste todas as armaduras, cinge os seus lombos. Viva a verdadeira palavra, a essência de Cristo Jesus. Nosso Deus, Ele nos ama. O amor do Senhor pela igreja é incondicional. É incondicional. Mas não pensa você: eu posso praticar tudo, a salvação é pela graça. É pela graça. E uma graça imerecida. Ninguém merece a salvação. Ninguém merece. É imerecida a salvação. Mas você tem que ler e viver o que está aqui, praticar. Porque também naquele dia o Senhor fala que é melhor aquele que não conhece do que aquele que conhece e não pratica. Né? É melhor você não conhecer a palavra do que você dizer que conhece, mas não pratica, mas não vive. Dura coisa é. Que vocês possam, igreja, receber, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, receber as revelações da parte do Senhor, os sonhos das visões, louvado seja Deus. E não é para criar pânico, medo, pavor na igreja, não. Mas é para que a igreja venha a ser despertada. Porque Jesus ama a igreja. Ele quer uma igreja limpa, Ele quer uma igreja lavada, Ele quer uma igreja remida no teu sangue. E quer que nós fechemos todas as brechas da nossa casa espiritual para ser cheio da presença, para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Temos que viver a verdadeira palavra. Porque é ela que cura, é ela que liberta e é ela que salva. Amém, igreja? Que você possa receber nesta tarde, né? Que você possa receber, aceitar de bom grado o que o Senhor tem para nós. Porque louvado seja Deus. O Senhor, louvado seja Deus, está preparando a sua igreja. Está preparando o seu povo. Não sabemos ao certo quanto vai ser esse tempo de preparação. Mas o Senhor já está preparando o seu povo para vir buscar. Amém? Que vocês hoje tenham uma ótima tarde, uma ótima noite.
Que Jesus alcance a cada um de vocês. Que Jesus conceda o desejo do coração de vocês. Que Jesus entre com providência, seja qual for a causa. Eu só falo, tenha fé. Tenha fé. Abraão foi justificado porque teve fé. Eu e você seremos justificados pela nossa fé também. Viu? Fácil não é. Mas o Senhor nunca nos disse que seria fácil. Mas que nós tivéssemos de bom ânimo. Porque Ele venceu. E se nós perseverar até o fim, nós também vamos vencer. Sinta-se abraçada no amor de Cristo. Sinta-se abraçada pela irmã Nilza Anjo. E eu falo, você que está aí do outro lado, me desejando mal, falando isso de mim. Eu te amo. Se doer, eu vou chorar, pode ter certeza. Porque eu sofro quando alguém fala algo que eu sei que eu não devo. Mas eu vou continuar te amando. Porque foi assim que o meu Senhor me ensinou. E não pense que eu vou fazer uma oração contrária. Não. Eu vou orar para Deus dar para você o mesmo amor que Ele deu para mim, pelas almas. Porque é isso que Jesus quer de nós. Que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O nosso Deus acima de todas as coisas. E o nosso próximo como nós mesmos. Então, eu te amo em Cristo Jesus. E se eu puder, um dia eu quero te abraçar e dizer, não fala assim não, porque eu te amo. É isso que o Senhor quer de nós, mais amor, menos julgamento e mais amor. E se eu falar algo de alguém que eu falo dentro da palavra, porque eu não estou julgando, eu estou falando aquilo que é de verdadeiro fato e realidade. Amém? Tenham todos uma ótima tarde. Continuará meu e-mail na descrição do vídeo, aquele que quiser entrar em contato comigo, louvado seja Deus, amém? Entra por lá, louvado seja Deus, e eu estarei atendendo a todos. Tenham uma ótima tarde. Jesus os ama, a irmã Nilza Anjos ama vocês também, tá? Faça com excelência, faça com amor. E tenha fé, porque Deus vai te recompensar no tempo oportuno. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Sintam-se todos abençoados no amor do Pai, no amor do Filho e no amor do Santo Espírito Santo de Deus. Sinta-se abraçado e amado e confortado pelo Senhor. Amém. Meus irmãos, até aqui o vídeo da irmã Nilza Anjos, espero que tenham gostado. Quero pedir a todos vocês que não saiam do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever, ativando o sininho das notificações, compartilhando o nosso vídeo com o maior número de pessoas e também deixando seu comentário abaixo do nosso vídeo e reagindo ao vídeo da irmã. Meus irmãos, faça isso e nos ajude. E fique atento a esse aviso muito importante. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, meus irmãos. Muito obrigado pela sua atenção. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet e por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é para entretenimento do canal Notícias Gospel Online e para nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção de todos.